Shall I leave you alone? Came here for company. Cillian Murphy é um popular ator irlandês de cinema e teatro. Ele curte papéis que causam uma tempestade de emoções no público e ele provoca elas muito bem. E os olhos azuis dele imediatamente penetram na alma, fazendo a gente ficar vidrado nos personagens. Nesse vídeo você vai saber de detalhes da carreira e da vida dele. Mix Show apresenta... Cillian Murphy, como é a vida do astro de Peaky Blinders e quanto ele ganha. Cillian nasceu em 25 de maio de 76 em Douglas, na Irlanda. O pai dele, Brendan, trabalhava no departamento de educação, a mãe era professora de francês e os tios, tias e avô também eram professores. Aliás, a família Murphy participou da luta pela independência da Irlanda e o avô e o primo dele morreram nesse processo. Cillian é o filho mais velho e a família tem outros 3 filhos, o caçula Paddy e as irmãs Sheila e Orla. Ele frequentou uma escola católica, mas devido à personalidade complicada dele, ele muitas vezes acabava numa situações meio chatas, mesmo sendo um bom aluno. Volta e meia ele era suspenso da escola e quase expulso, mas no 4º ano do 2º segmento ele decidiu melhorar. Mesmo sendo muito inquieto, ele não gostava de esportes, porque não tinha saúde lá muito boa, mas ele se interessava por tudo que era criativo. Quando era adolescente, ele entrou numa oficina de teatro e gostou tanto que entrou no clube de teatro também. Mesmo achando que atuar era muito emocionante, o cara via o futuro dele na música. A família dele era musical, então ele, que era um excelente guitarrista, sonhava em ser estrela do rock desde a infância. E desde os 10 anos ele escrevia músicas e adorava os Beatles. Quando ele era mais jovem, ele e o irmão tocaram em várias bandas e a que fez mais sucesso foi The Sons of Mr. Green Jeans. Esse hobby quase fez eles assinarem um contrato sério com uma famosa gravadora para gravar 5 álbuns. Mas como Payday ainda estava na escola e além disso eles ganhariam muito pouco para ceder os direitos das músicas, eles recusaram. Aliás, ele conheceu a futura esposa Yvonne McGuinness num dos shows da banda. Mesmo eles não gostando de falar sobre a vida pessoal, sabe-se que ela estudou no Royal College of Art em Londres e fez mestrado em artes. Ela agora é uma artista criativa multimídia, fotógrafa, escultora e designer e filmou vários curtas. O pai dela é um conhecido proprietário de grandes vinhedos e vinícolas na Provença. Depois de terminar o ensino médio em 96, os pais de Cillian insistiram para ele entrar na faculdade de Direito da Universidade Nacional da Irlanda, em Cork. Mas ele reprovou na primeira prova porque não via nenhum futuro nessa carreira. E depois ele viu uma produção de Laranja Mecânica e ficou louco com o espetáculo. Ele admitiu mais tarde que a principal motivação na época não era atuar, mas ir pra festa e conhecer mulheres. Ele logo começou a atuar em produções amadoras e depois entrou numa companhia de teatro local. Ele estreou profissionalmente numa peça chamada Disco Pigs, que conta a história de uma amizade doentia entre 2 adolescentes. Então ele saiu com a companhia de teatro numa turnê de 2 anos pela Europa, Canadá e Austrália, e aí ele largou a universidade e a banda de rock também. A carreira dele foi indo pra frente aos poucos. Em 98 ele fez Much Ado About Nothing, de Shakespeare, e começou a aparecer nas telas em A História de uma Amizade e A Trincheira. Cillian fez o papel principal na comédia dramática Sunburn, As Aventuras de um Verão, de 99, e depois apareceu no filme A Beira da Loucura, de 2001, sobre um paciente de um hospital psiquiátrico. No mesmo ano foram lançados o drama Como Harry Virou uma Árvore, a minissérie The Way We Live Now e a versão para o cinema da peça Disco Pigs. Aliás, aparece nos créditos uma música escrita e interpretada por ele. I sing to stay away from you. Os diretores elogiaram a performance dele, chamando a atenção para a impressionante precisão e inteligência dos papéis. Eles descreveram Cillian como incrivelmente misterioso e ousado, e a aparência radiante e os olhos expressivos fizeram dele um excelente candidato a qualquer papel. Só que depois que ele conquistou as telas, ele começou a aparecer cada vez menos no palco. Ainda em 2001, ele se aventurou como roteirista no curta Watchmen, no filme, fazendo também o papel principal. O trabalho foi apresentado no Festival de Edimburgo e foi muito bem com a crítica.
Em 2002, ele conseguiu o papel principal no filme de terror Extermínio, de Danny Boyle. Nothing. Got a headache. Bad? Yeah, it's pretty bad. Well, why didn't you say something before? Well, because I didn't think you'd give a shit. O filme retrata um sobrevivente de uma pandemia que ficou sozinho num mundo pós-apocalíptico vazio. Para ser mais exato, ele perdeu 14 quilos e passou 3 meses sem fazer a barba. Por esse papel, ele foi indicado a vários prêmios de cinema nas categorias Melhor Estreante, Melhor Ator e Melhor Performance e Revelação. No ano seguinte, ele atuou no filme histórico Cold Mountain e também interpretou o papel de Constantin em A Gaivota de Chekhov no Festival Internacional de Edimburgo. Na mesma época, ele estrelou a comédia bizarra Dias Selvagens como cúmplice de um ladrão profissional. Esse foi o filme de maior bilheteria da história da Irlanda na época, arrecadando quase 5 milhões de dólares em todo o mundo. Ele foi de novo apontado como um excelente ator versátil que interpreta qualquer papel super fácil, dando vida ao personagem e praticamente se tornando ele. Em 2003, saiu o filme Moça com um Brinco de Pérola. Straight or curly? Neither. Long. Very long. No. Ele fez o papel de um açougueiro e contracenou com Scarlett Johansson e Colin Firth. Esse papel foi bem difícil para ele porque ele tinha que ficar no matadouro, só que ele era um vegetariano convicto. Só que ele fala que tinha mais medo do mal da vaca louca do que da parte moral de toda essa coisa. Em 1º de agosto de 2004, Cillian e Yvonne se casaram nos vinhedos do pai dela. Um ano depois nasceu o primeiro filho, Malachi, e 2 anos depois veio Aaron. Eles escondem os filhos dos Flashes, mas nem sempre dá certo. Os filhos ainda não querem seguir os passos do pai famoso não, e também não aparecem em eventos sociais. Em 2005, ele fez o maior sucesso e teve um mega reconhecimento quando apareceu como Dr. Jonathan Crane em Batman Begins. He's here. Who? The Batman. No começo, ele fez o teste para o papel principal, mas ele não se via como super-herói. Mas Christopher Nolan gostou tanto dele que colocou ele para fazer o super vilão. Aliás, Cillian fez tão bem o sotaque dos Estados Unidos nas audições que os diretores de elenco não tinham a menor ideia que ele era da Irlanda. Ele foi indicado por esse trabalho ao prêmio de melhor vilão da MTV e, alguns anos depois, fez as continuações da franquia, O Cavaleiro das Trevas e O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Ainda em 2005, ele fez a comédia dramática Café da Manhã em Plutão. I'm warning you, do you know what you're doing here? Are you on dope or what? Wish that I was Mr. Killing Man. Why do you have any? Em 2001, ele tinha feito o teste para o papel do transgênero Patrick Braden, mas o diretor Neil Jordan ainda estava hesitante em fazer um filme sobre um assunto tão delicado. Cillian passou vários anos tentando convencê-lo a começar o mais rápido possível, ou então ele já está velho demais para o papel. Pela atuação nesse personagem, Cillian foi indicado ao Globo de Ouro, ganhou o prêmio irlandês de cinema e televisão de melhor ator e os críticos consideraram esse trabalho o melhor da carreira dele. Um pouco antes, tinha sido lançado o suspense Voo Noturno, com ele no papel de vilão de novo. Wait a minute. You're not stalking me, are you? No. Ele queria tanto o papel que atravessou o oceano para conhecer o diretor Wes Craven 2 dias antes de se casar. Ele ficou tão impressionado com o contraste entre o rosto de galã e os olhos de assassino em série que na hora ele deu o papel para ele. A participação dele nesse filme consolidou ainda mais o status dele como ator de destaque. Ele incorporou um vilão de cinema ideal, com um olhar que evoca um horror de verdade. Depois das filmagens, ele até brincou dizendo que não entendia que não tinha medo de pegar o mesmo voo com ele depois de ver esse filme. Em 2006, ele estrelou o drama de guerra Ventos da Liberdade. E depois um suspense de ficção científica sobre tentativas de terráqueos de trazer um sol moribundo de volta à vida. Sunshine, Alerta Solar. It's not gonna be another payload.
The one we carry is our last chance. Our last, best hope. Para se preparar, ele consultou o físico britânico Brian Cox e visitou o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear na fronteira entre a Suíça e a França. E lá ele examinou atentamente o comportamento dos cientistas e aprendeu a copiá-los. Além disso, ele assistiu ao drama O Salário do Medo, para entender melhor a ideia principal e o que estava na cabeça do diretor. Depois dessa preparação toda, ele, que foi criado por católicos, finalmente se tornou ateu convicto. No mesmo ano, outro filme foi lançado, uma comédia romântica atípica para ele chamada Diabolicamente Sedutora. A carreira dele seguiu em frente com o melodrama Amor Extremo, o suspense de gangster A Recompensa de Perrier e o suspense Face Oculta. Nesse filme, o personagem dele tem olhos castanhos, mas na vida real eles são azuis. No, I said no, Rowley! But Emma told me yesterday it was okay. Now get out! Get out! All of you! Em 2010, ele fez o filme de ação e ficção científica Inception, de Christopher Nolan. This is a dream. I should just kill myself to wake up. Right. I wouldn't do that if I were you, Mr. Fisher. I believe they have you sedated, and if you pull that trigger, you may not wake up. A trama enrolada confundiu não só o público do mundo todo. Cillian também ficou confuso e teve que reler o roteiro várias vezes para entender o personagem. Isso até fez ele duvidar se ia conseguir interpretar o personagem Robert Fisher. Em 2011, ele fez o suspense Retreat e o melodrama fantástico Questão de Tempo. Depois o suspense Poder Paranormal com Robert De Niro e o drama Broken. Are you in love? Yes. Well, I'm happy for you. I'm so fucking happy for you. Mike! Mike! Ainda em 2012, ele apareceu de barba, não para ficar na moda, mas porque o novo projeto teatral Mr. Man exigia isso dele. Em um espetáculo solo, ele aparece sozinho de todo jeito. Ele reza e engana, chora e ri, brinca, grita, ensina, mata e morre também. A apresentação hipnotizante de 2 horas não vai ser esquecida por espectadores e críticos que ficaram muito entusiasmados na Inglaterra, Irlanda e Nova York por um bom tempo. Além disso, ele ganhou o prêmio do Irish Times Theatre e o prêmio American Drama Desk Award por esse trabalho. Em 2013, saiu a primeira temporada da popular série de TV Peaky Blinders, focada num ex-soldado que virou chefe de uma gangue de família. I just put a bullet in his head. He looked at me the wrong way. It's not a good idea to look at Tommy Shelby the wrong way. A série logo conquistou todo mundo e Cillian ficou ainda mais popular. Aliás, ele ficou com o papel de Jason Statham, que era quem o criador do programa, Steven Knight, realmente queria ver no programa. Mas Cillian aproveitou que Jason estava com uma agenda super apertada e aí, mesmo não conseguindo convencer o diretor pessoalmente, mandou uma mensagem de texto lembrando que ele era ator também. Na vida real, ele realmente não se parece em nada com o personagem, mas um excelente ator se transforma fácil. Foi a chance de ser outra pessoa que o atraiu para fazer esse papel. O personagem dele, Thomas Shelby, fumou cerca de 3.000 cigarros durante as filmagens. Mas ele mesmo fuma um cigarro especial à base de ervas com aroma de rosa, que ele diz que não causa dependência nenhuma. Entre outras coisas, ele teve que começar a comer carne e dar duro na academia para ganhar peso para o papel, além de aprender a andar a cavalo. Quando estava se preparando, ele passou algum tempo com ciganos romenos de verdade para aprender o sotaque, já que o personagem dele é descendente de ciganos. E o cabelo de Shelby ficou muito popular entre os fãs da série, e ele fica passado porque ele não gosta nem um pouco desse corte. E teve uma história com ele também. Ele estava num restaurante onde ia começar uma festa com o tema de Peaky Blinders e os amigos dele tiveram que arrastar ele de fininho pra fora pra galera não fazer ele de lembrancinha nessa festa. Por esse papel, ele ganhou o Prêmio Irlandês de Cinema e Televisão de Melhor Ator em Papel Dramático e o Prêmio Nacional de Televisão de Melhor Performance Dramática. Peaky Blinders tem 6 temporadas e os criadores dizem que a série vai terminar com um filme também.
O cachê dele pela série não é muito alto para os padrões altos de Hollywood. Na primeira temporada, por cada episódio ele recebeu mais ou menos $65 mil. A audiência ia crescendo a cada temporada, e é lógico que o cachê dele também foi aumentando. Ele também coproduz alguns episódios, o que aumenta o faturamento dele. Mas mesmo que o salário de Murphy tenha dobrado ou triplicado, ele ainda é menor do que o de outros atores importantes. Então fica óbvio que ele trabalha não tanto por dinheiro, mas pela arte. Além das filmagens, em 2013 ele trabalhou como diretor e fez o vídeo do single Hold Me Forever, da banda Money. As filmagens aconteceram no London Theatre, e os personagens do vídeo eram dançarinos do English National Ballet. Ele também participou da gravação de uma das faixas de Paul Hartnell. O próprio Cillian, mesmo não tocando mais com uma banda, costuma se reunir com os amigos e escrever músicas. Em 2015, ele foi incluído na lista dos 50 homens britânicos mais estilosos da revista GQ. Uns anos depois, ele foi convidado para estrelar um comercial de Stella McCartney. Na mesma época, ele fez os filmes Transcendence, A Revolução, Marcas do Passado e No Coração do Mar. O papel dele no filme de ação Free Fire, O Tiroteio, foi escrito especialmente para ele depois que ele mesmo foi lá no diretor e falou que queria trabalhar com ele. Ainda em 2016 saiu um filme sobre a inteligência britânica durante a Segunda Guerra Mundial, Operação Anthropoid. Aliás, nesse filme, Cillian e outro ator irlandês, Jamie Dornan, interpretam agentes tchecoslovacos. How much did the Germans pay you for turning in your fellow countryman, huh? No ano seguinte, foram lançados o drama de guerra Dunkirk e o drama cômico A Festa, e neles todos os atores e atrizes receberam o mesmo cachê. Mais tarde, isso foi usado em uma campanha pela igualdade salarial de gênero na indústria do cinema. Em 2018, Cillian apareceu no melodrama The Delinquent Season, e em 2019 no filme de ação Anna, de Luc Besson, sobre uma loira fatal. Um ano depois, ele estrelou a sequência do filme de terror e ficção científica Um Lugar Silencioso, parte 2. The people that are left, what they've become. They're not the kind of people worth saving. Em 2021, Cillian e a coreana Peggy Goo se tornaram os novos embaixadores da Montblanc e apresentaram os acessórios da nova coleção deles. No meio de 2023 foi lançado o filme Oppenheimer. Essa é mais uma colaboração entre ele e o diretor Christopher Nolan, que fala do pai da bomba atômica e diretor científico do Projeto Manhattan, Robert Oppenheimer. Além disso, o ator ainda fez o filme que ainda é inédito Hip Hip Shake, sobre a liberdade dos anos 60 e o fenômeno hippie, que ele fez junto com Sienna Miller. Ele também fez a versão para o cinema do romance At Swim Two Birds, de O'Brien, e outro filme, Stranger Wanderers, que se passa na França ocupada durante a Segunda Guerra Mundial, mas esses trabalhos não são conhecidos. Como Cillian costuma se apresentar nos teatros de Dublin, ele não quer se mudar para Hollywood, mesmo tendo morado em Londres 15 anos. Ele não muda a política dele de não compartilhar nada sobre a vida pessoal. Ele raramente aparece na televisão, não tem uma estilista pessoal e porta-voz e muitas vezes vai sozinho às estreias dos filmes. Os agentes dele, aliás, não estão nada satisfeitos com o fato dele se recusar a entrar na onda de popularidade dos projetos de alto perfil. Ele não gosta de ficar longe da família para poder filmar e fazer tudo o que eles mandam. O ator não curte moda e prefere roupas que vão envelhecendo naturalmente, que vão ficando boas para ele conforme ele vai usando, e ele usa jaquetas e botas até desgastar totalmente. Em geral, ele acredita que quanto menos as pessoas souberem da vida real de um ator, mais convincente vai ser o personagem. É por isso que a mídia não fala muito dele e ele raramente dá entrevistas. No dia a dia, ele gosta muito de ver filmes, de ouvir música, cozinhar, passear com o cachorro e passear todo o tempo livre com a família. E ele diz que faz questão de levar um estilo de vida tranquilo para a mídia não ter nada para escrever. O único esporte que ele gosta é correr. Ele costumava correr uns 10 quilômetros só para se livrar de pensamentos desnecessários. Ele é amigo de Colin Farrell, Jonathan Rhys-Meyers e Liam Neeson, que ele chama de o pai dele no cinema. Mas entre os amigos mais próximos dele estão pessoas de quem ele era amigo antes de ficar famoso.
Ele fala que precisa descansar depois de cada papel, porque ele gasta muita energia mental para incorporar os personagens. E para ele, ir para qualquer lugar na Irlanda Ocidental com a família é sempre o melhor lugar para relaxar. Ele curte as praias, as pessoas e os ótimos pubs de lá. E uma vez ele confessou que não gosta nem um pouco de trabalhar. Ao mesmo tempo, ele não gosta de atores chorões e respeita muito os funcionários dos bastidores e a equipe de serviço, porque todos nesses sistemas são importantes. Killian é um verdadeiro poliglota, ele fala inglês, francês, escocês e irlandês. Ele também é um leitor ávido, ele gosta mais de romances. Por exemplo, seus livros favoritos incluem Butcher Boy Infância Sangrenta, de Patrick McGabe, The Sports Writer, de Richard Ford, e Grief is the Thing with Feathers, de Max Porter. Ele se sente bem com a idade dele e fala que na cabeça ele tem uns 20 anos, tá cheio de energia e pronto pro que der e vier. Só que agora ele tem mais bom senso do que antes. De acordo com várias fontes, a fortuna dele agora varia entre 15 e 20 milhões de dólares. E o patrimônio líquido de Yvonne, de acordo com algumas estimativas, é de cerca de 1 milhão de dólares. Eles e os filhos moram em Monkstown, um subúrbio de Dublin, em uma casa de 1,7 milhão de dólares. A mansão é descrita como uma casa elegante e confortável construída em 1863 e é um excelente exemplo de residência vitoriana. As lareiras originais foram preservadas em muitos quartos. Além disso, tem 6 quartos e uma sala de estar, mas Killian, é claro, não mostra pra ninguém. Além dessa casa, eles ainda têm uma propriedade no noroeste de Londres. Ele aparece na tela e no tapete vermelho em uma variedade de carros. E na vida real, ele já foi visto dirigindo um SUV híbrido Lexus RX 450 branco de uns 48 mil dólares e um sedã prateado mais simples. Foi assim que um músico de rock virou ator e conquistou muitos corações com uma atuação incomparável em todo o papel que ele faz. A aura de mistério e sigilo de Cillian Murphy faz os fãs ficarem ainda mais curiosos. Ele é considerado um dos maiores atores da Irlanda e volta e meia aparece na lista de possíveis candidatos ao papel de James Bond. Escreve nos comentários, você gostaria de ver Cillian como James Bond? Okay. I'm signing out. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. E não se esqueça de se inscrever para não perder nada do que vem por aí.